Contexto claro, risco mapeado e empresa segura. Como entender a realidade da sua empresa para construir um mapa de risco que realmente funcione e que não fique ali no papel. Então fique comigo até o final que a gente vai falar sobre a importância do contexto, de entender o contexto para o mapa de risco eficaz, tá bom? Então, quando o mapa de risco ele vira só enfeite, né? Quando muita gente quer listar problemas logo de cara, fraude, erro, multa, perda financeira, mas sem entender ali o contexto, nada disso adianta, nada disso vira a solução, porque não é só mapear risco por risco, é entender as nuances da empresa, é entender o contexto, tá bom? O risco, ele não vive no vácuo, né? Sem entender, por exemplo, quem é a empresa, como ela opera, em que mercado ela está, onde tem fragilidades, o mapa ele fica só em suposições e acaba sendo um documento sem utilidade prática. Então, o conceito, né, ali, o contexto, entender o que é o contexto. O contexto, ele é o cenário completo da empresa. É uma visão que abrange todo o conhecimento básico da empresa. E sem entender esse contexto, você não consegue ter um mapa de risco eficaz. Ou seja, tudo que influencia como a empresa funciona por dentro e como ela sofre pressão de fora, entendeu? Então, se você ignora esse lado, se você ignora como ela funciona por dentro e ignora como ela sofre pressão do lado de fora, você tem um mapa de risco meio torto, vamos dizer assim, né? Ele não vai ter muita efetividade. Então, quando a gente fala de contexto, a gente pensa no contexto interno e no contexto externo, né? O que está dentro da empresa, a estrutura, a liderança, a cultura, os processos, as pessoas chaves, a própria capacidade financeira, a visão estratégica da empresa, onde ela quer chegar, o perfil da empresa, é uma empresa familiar, uma empresa em crescimento, é uma empresa já estruturada. Então isso é o olhar do contexto de dentro, o contexto interno. E o contexto externo, né, o olhar de fora, é você olhar o mercado, a regulação, a economia como um todo, a concorrência, as tecnologias que aparecem, os fornecedores, a reputação, né, como a imagem da empresa é vista. Então esse é o contexto externo, tá bom? Dentro do contexto interno, dentro da empresa, o que você precisa ver? Como a empresa é estruturada, quem decide o quê, como as pessoas trabalham de verdade ali, não na teoria, como elas trabalham, como é o dia a dia, como elas trabalham, onde há uma dependência muito forte de uma pessoa só, quais os históricos de falhas, de dificuldades que a empresa passou. Então esse é um olhar por dentro. Empresas familiares, por exemplo, a proximidade é força e ao mesmo tempo fragilidade. Então, o risco aqui, ele mora no dono que decide tudo, nas funções que não têm limites claros, nas regras que estão muitas vezes na cabeça e não no papel, ou seja, não tem procedimentos escritos, conflitos familiares que impactam eventualmente ali o andamento do negócio. Então, a pergunta é, a empresa, ela funciona sem uma pessoa específica? Isso é um contexto de uma empresa familiar, por exemplo. Mas pode ser de outras também. O risco silencioso, vamos chamar assim, né? Crescimento rápido. Crescimento rápido é igual um risco que corre mais do que os controles. Então, quando a empresa cresce sem método, né? Ela cresce muito rápido, deu muito certo, o que acontece? Ela contrata muitas vezes sem ter um critério muito claro, ela tem processos que estão muitas vezes improvisados, ela tem ali conhecimento que estão presos em pessoas, em determinadas pessoas, e ela tem a liderança só apagando o incêndio. Então, o risco. Qual é o risco principal? Tropeçar no próprio sucesso, né? Você tá com sucesso, mas ele exige ali uma corpulência, exige um nível de maturidade, de governança, e você pode se atropelar nesse próprio sucesso. É o principal risco. Já no caso de uma empresa mais madura, né? Maturidade não é ter tudo documentado, é ter aderência. Então, o perigo aqui de uma empresa madura é diferente, o contexto de uma empresa mais madura é diferente, ela já cresceu, já estruturou, já tem uma base, tem uma cultura um pouco mais estruturada, um nível de governança, mas o perigo aqui é saber se os controles que existem, eles só estão no papel, se os processos, quais os processos que nunca mudam, a comunicação formal, mas a cultura ela é fraca, então o excesso de confiança no que já funciona. Sabe? Então, também tem os seus riscos. Então, qual que é a pergunta honesta a se fazer aqui para uma empresa mais madura? É o que realmente funciona. O que realmente funciona? Né? Então, ter essa análise mais acurada.
O risco, ele também entra pela porta do mercado, vamos chamar assim. E aqui a gente vai falar um pouco do contexto externo. Então, a empresa, ela não controla, mas ela sofre o impacto do mercado, por exemplo. Então, mudança na regulação, concorrente que começa a pressionar a briga de preços, a tecnologia que muda, então, a economia, ela aperta ou ela cresce, o fornecedor que falha, e a reputação, né, que às vezes está em risco. Então, isso é um contexto externo. E ainda, né, nesse contexto externo, quando muda a lei muda. Então, empresas em setor muito regulado, por exemplo, qualquer mudança normativa gera um risco. O descumprimento pode gerar uma multa, um atraso ali na adaptação de alguma legislação, de alguma normativa pode gerar um problema. E a falta de monitoramento em relação a essas normas, ela pode gerar uma exposição. Então, a pergunta que se faz, né, é: você acompanha as mudanças? Existe ali uma forma de acompanhar as mudanças legislativas, né? Ainda no contexto externo, né, quando o bolso fala mais alto. Então, você tem aí cenários de juros altos, inflação, o crédito que fica caro. Então, você sofre pressão no caixa, os clientes que eventualmente atrasam pagamentos, o comportamento que muda, né? Então, o risco de fraude, ele cresce. Então, o aperto financeiro, ele pressiona a decisão. A gente está falando de riscos externos. Contexto ainda de riscos externos, né? O risco escondido em terceiros. Imagine ali fornecedores, né? É um risco externo, não depende 100% de você. Mas aí se você tem fornecedor atrasando, prestador sem controle, dependência de um único terceiro, isso pode impactar diretamente tanto na sua operação, quanto na sua imagem, quanto na sua responsabilidade legal. Então, tudo isso a gente está falando para entender o contexto externo, tá? Os riscos, agora falando dos riscos escondidos em terceiros. Então, ter essa visão ali dos terceiros, né? Se ele atrasa, se ele tem controles, qual a dependência que você tem em relação a ele. Ainda pensando no contexto externo, tecnologia muda, mas a empresa fica para trás. Então, não é só usar a tecnologia, é perguntar: os dados, eles estão protegidos? Os sistemas, eles são frágeis? A equipe, ela está preparada para lidar nesse ambiente? A empresa, ela acompanha o mercado? Então, a vulnerabilidade tecnológica, ela é um risco real. E isso é um contexto externo, porque você muitas vezes não controla o que vem de fora da sua empresa, mas você tem que se perguntar ali aonde estão seus dados, quais os sistemas que você usa, se eles são frágeis, se eles são robustos, se eles acompanham as tendências de mercado do nível assim de segurança, porque é como se você, no ambiente tecnológico, é como se o hacker, né, vamos chamar assim, ele está sempre um passo à frente. Então, a gente tem que estar sempre pensando, quando você lida com muitos dados, você usa muitos recursos tecnológicos, você tem que estar sempre ali par e passo com o que está acontecendo no mundo tecnológico como um todo, principalmente nessa parte que envolve gestão de dados, segurança do ambiente, cibersegurança, né, para proteger ali as suas camadas até que alguém tente chegar até você, coloque uma isca, né, para pescar alguma informação dentro dos seus colaboradores. Por isso que é importante treinar as equipes. As equipes precisam estar prontas para não cair em armadilhas, clicar ali em sites errados ou então em anexos que são enviados de forma para captar, fazer ali uma captura de informações e se plugar dentro da sua empresa e acessar o seu ambiente. Isso é um risco muito relevante e externo, envolvendo tecnologia, mas todo mundo usa tecnologia hoje em dia, não é mesmo? Outro contexto externo, reputação, ela é um ativo e é um ativo crítico. Então, uma crise de imagem, uma falha com algum cliente, uma exposição em uma rede social, isso pode gerar um impacto muito rápido para o seu negócio. Então, é importante você monitorar o que falam sobre a sua empresa, porque isso pode gerar aí uma repercussão negativa que pode influenciar na imagem da sua empresa, tá? E como levantar o contexto? A gente falou aqui de contexto, como que a gente vai então analisar esse contexto? Primeiro passo, ouça quem vive a operação. Converse com as lideranças e com os gestores. Pergunte onde estão os maiores gargalos, o que mais preocupa você hoje, onde há improviso ou muita dependência, o que pode parar a operação. Essas são perguntas importantes. Passo número 2.
olhe para os dados, não para o achismo. Então, use fontes reais de informação, ou seja, indicadores, perdas e incidentes, reclamações, auditorias, problemas recorrentes. O dado, ele ajuda você a sair do achismo, ele traz clareza. Então, olhe para os dados. Passo número 3, entenda o processo real. Uma coisa é o fluxo ali desenhado, bonitinho, tudo escrito. Outra coisa é o fluxo vivido. Então, muitas vezes isso não se casa, tá tudo bonito no papel, mas na prática não funciona. Então, onde há desvios, onde há improviso, onde há acúmulo, onde há atraso, aí existem sinais de risco. Pensa sempre assim. Passo número 4, leia o ambiente externo. Observe o setor, a concorrência, as mudanças legais, o comportamento dos seus clientes, os movimentos econômicos, as vulnerabilidades tecnológicas, o ambiente geopolítico e como isso pode chegar até você. Então faça essa leitura do ambiente externo. Agora pensando no ambiente externo, né? Passo número 5. Organize os seus achados, ou seja, transforme o contexto em riscos objetivos. Exemplo prático, mais crescimento rápido, mais contratação sem critério, ou seja, o risco trabalhista, operacional e reputacional, ele pode estar aí. Então sempre procure entender o seu contexto. É um crescimento rápido, é uma contratação sem critério, então isso gera um risco trabalhista, gera um risco operacional e pode gerar um risco reputacional. Então você organizar esses achados, vamos chamar assim. Bom, e algumas dicas práticas, Comece por aqui. 7 perguntas práticas. Número 1, o que pode comprometer os objetivos da empresa? Número 2, onde existe maior improviso? Número 3, o que depende demais de uma pessoa só? Número 4, que mudanças externas podem atingir? Número 5, existe exigência regulatória crítica? Número 6, onde houve falha ou perda? Eu tenho histórico, onde houve? Número 7, que situação gera dano financeiro ou reputacional? Faça essas 7 perguntas. Com elas bem respondida e bem pensada, bem refletida, você vai conseguir ter um bom contexto para mapear os seus riscos, tá? A sequência ali que funciona, vamos chamar assim. Risco, ele não começa no risco, ele começa no contexto. Então, 1, entenda o contexto. 2, identifique o risco. 3, priorize. E 4, crie uma resposta. Quando você pula essas etapas, você tem um mapa de risco muito genérico. E quando você entende esse contexto, você tem de fato uma ferramenta de gestão, que é um mapa de risco estruturado e aderente, customizado ao seu negócio. Cada negócio, cada empresa, ela tem a sua paisagem. Então, o risco, a gente fala que ele se lê no relevo, Assim, uma empresa familiar é diferente de uma empresa em crescimento, que é diferente de uma empresa consolidada. Então, cada uma tem o seu próprio contexto e cada uma tem o seu próprio risco. Então, não existe um mapa genérico que funcione para todos. Não existe. Por isso que ele precisa ser construído ali, com os gestores, com a alta gestão. Então, um contexto claro é igual a um risco mapeado e é igual a uma empresa segura. Então, o contexto é o cenário completo, seja de dentro ou seja de fora, externo ou interno. O risco ele mora em fragilidades, ou seja, fragilidades mais mudanças, vamos chamar assim, Ele mora lá nas fragilidades e nas mudanças. Cada empresa ela tem a sua própria paisagem, cada empresa ela tem o seu próprio contexto. Então, um levantamento prático, ele começa com uma escuta e com dados. Então, o mapa de risco, ele é uma ferramenta de gestão, ele não é um enfeite, ele precisa ser usado como tal, certo? Próximo passo, pronto para sair do discurso e ir para a prática? Então, a OPS, Operação Sossego, ela foi criada para estruturar uma visão prática de governança, construir uma matriz de riscos simples e aplicável e transformar risco em clareza de gestão. Pode ser para uma área, um departamento, uma área específica, ou pode ser para a empresa toda. Você pode pensar em fazer um mapa de risco, para a sua área operacional, para a sua área comercial, para a sua área de RH, ou você pode fazer para a empresa toda. Você pode, inclusive, delegar, fazer uma delegação, digamos assim, para todos os gestores de cada área construírem as matrizes de riscos de cada área. E depois disso pronto, você pode consolidar, selecionar ali um comitê de risco e fazer para o negócio como um todo, para a empresa como um todo. Você escolhe, depende do contexto da sua empresa, depende do que você busca.
Então, a empresa, ela não precisa viver no susto. Nenhuma empresa precisa viver no susto. Ela pode operar com mais consistência, com mais controle e com mais sossego. Por isso que se chama Operação Sossego. Então, eu lhe convido a conhecer o programa da OPS, Operação Sossego. Clicando aqui, deixando seu like, compartilhando esse vídeo com quem você acha que precisa, se inscrevendo no canal. Se esse vídeo foi útil para você, então faça isso, né? E nos vemos nos próximos vídeos.